prazer, então, de apresentar essa mesa. Essa mesa tem como nome, né, título, A Dimensão Social do Trauma. E eu gostaria, então, de apresentar as duas palestrantes, Carla Rolando Martins, vou dar aqui a referência dela. A Carla é professora psicanalista, professora da Universidade Federal do Ceará. Ela fez o doutorado dela em teoria psicanalítica na UFRJ, se eu bem me lembro, com a orientação da Tereza Vieira, né? E o pós-doutorado em psicologia clínica pela USP. É autora do livro Sertão e Melancolia, que também está à venda aí, Adriana. Bom, vou apresentar também a Eliana Schumer Reis, psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos de Psicanálise, EBF, e também do Grupo Brasileiro de Pesquisa Santa Oferência, aliás, Carla também, né? Doutora em Saúde da Mulher e da Criança pelo Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, e autora dos livros Da Análise da Infância ao Infantil na Análise, De Corpos e Afetos, Transferências e Clínica Psicanalítica, e Conferência, Clínica Subjetivação Política, e coautoria do João Mondar. Todos os livros também. Então, não, André. Só conferência. Ah, é? O outro e o outro é importantíssimo. Não. Bom, seguindo um pouco o folder, eu vou passar a palavra então para a Carla. Obrigada, Carla. Obrigada, Regina. Obrigada a todos. Eu vou pedir um pouco de paciência a vocês, fazer essa travessia que eu vou tentar fazer aqui do sertão ao mar. Ela vai levar um pouco mais de tempo, mas tentarei respeitar o concedido pela organização. Mas eu queria começar realmente agradecendo. Chegar até aqui só foi possível pela oportunidade de encontrar na vida alguns de vocês. Tratando-se de um encontro com a obra de Firenze, não poderia deixar de destacar a minha gratidão a Tereza Pinheiro e, junto com ela, outras duas amizades leais e inspiradoras com Daniel Kupperman e Alexandre Jordão, iniciada ainda nos anos 90. Coube também a Daniel, em 2016, me acolhi em São Paulo para a realização de um pós-doutorado, quando elaborei com ele e com os colegas do LAPSIA alguns dos questionamentos que retomarei a seguir. Agradeço ainda o convite de todos que organizaram esse evento com tanta dedicação, João Mondar, Júlio, Fernanda, Regina, e a presença também de Eliana nessa mesa, que certamente se tornará significativa para a interlocução que até aqui será desenvolvida e que testemunha, isso acho que é o mais importante, uma artesania sempre plural e coletiva da psicanálise. É a primeira vez, depois de alguns anos, que também retorno ao Rio e aproveito para dedicar esse texto ao Carlos Augusto Viceres. Nessa mesa, cujo tema é a dimensão social do trauma, trago uma questão sobre a experiência da fome e seus testemunhos na clínica e na cultura, tomando em diálogo a clínica com crianças e mães desnutridas pela privação do alimento em atendimento em uma instituição do terceiro setor de Fortaleza. Partindo do trabalho do pernambucano Josué de Castro, tomarei a questão da fome tabu nas raízes do Brasil e seus efeitos subjetivos. Com Firenze, analisarei esse distintivo traumático, tomando como exemplo a experiência
experiência dos campos de concentração cearenses ocorridos nos anos de 1877, 1915 e 1932, posto considerar que essa zona de silêncio em nossa história, muitos de nós não conhecem parte dessa história, se relaciona a alguns obstáculos na elaboração singular dessa experiência. O procedimento clínico de retornar à história é indispensável quando o que está em jogo é um evento limite e de dor extrema que fora silenciada desde a cultura. A dimensão social do trauma e seu desmentido em relação à fome será, portanto, aqui relacionada especialmente à desautorização subjetiva, à humilhação e à vergonha. Mas faço antes uma ressalva, retórica talvez, mas hipócrita não. Parafraseando o argentino Martín Capacó em seu livro Fome, afirma que essa pesquisa é um fracasso, posto que qualquer caminho que seja tomado para pensar a fome e seus efeitos subjetivos parecerão sempre atalhos inconsistentes, incompletos e, às vezes, lacrimosos e piegas. O caminho tomado aqui não será diferente, terá um pouco disso tudo, mas é também um fracasso, porque durante 10 anos, pelo menos 10 anos da nossa história, em particular no Ceará, olhando numa perspectiva longitudinal as famílias que frequentaram a instituição, tínhamos a impressão que algo muito profundo havia mudado no cenário brasileiro da pobreza, a partir dos programas institucionais realizados pelo governo Lula e do início da consolidação do Sistema Único de Saúde com oferta de serviços de saúde no interior do Estado. A instituição, que antes recebia para internação crianças vindas das regiões ainda mais pobres, com o declínio dessa demanda, agora passava ao atendimento ambulatorial dessas famílias, apenas aquelas que residiam em Fortaleza. Em 96, ano que a instituição foi criada, a estimativa era de 25% de crianças desnutridas vivendo no Nordeste, quando a média brasileira era de 7%, em média. O quadro relativo se modifica nos anos 2000, mas, infelizmente, hoje o Brasil volta novamente ao mapa da fome. E dados indicam que apenas no estado do Ceará, mais de 1 milhão de crianças até 14 anos, 61% dessa população ainda vive na miséria. Quando ingressei no IPRED em 2006, é o nome da instituição, da qual eu faço parte, muitos desses estudos, e aponto diretamente o trabalho do Instituto de Estudos Avançados da USP, que é um trabalho importante, apresentou definições bastante rigorosas dos quadros de pobreza, fome e desnutrição no Brasil. Mas nenhum desses trabalhos indicavam os efeitos subjetivos dessas experiências, e a desnutrição era apenas um diagnóstico médico. Esse silêncio em torno do tema nas teses acadêmicas já havia sido denunciado por Josué de Castro ainda nos anos 40, ao escrever a sua Geografia da Fome, em diálogo com a teoria social de Freud, propõe pensarmos a dimensão de tabu que reservava essa experiência, seu pertencimento às zonas de sombra de nossa história. Sob os véus do segredo e da vergonha, a fome não podia ser reconhecida e pensada, mas era mantida nos núcleos mais recônditos das experiências subjetivas. Nesse ponto, compartilho uma preocupação de Catherine Coulthard de escutarmos a história com H maiúsculo. História essa que acompanha em moldura a história do sujeito, ao mesmo tempo em que nos coloca perante a responsabilidade de poder ouvir a transmissão transgeracional, tanto da destruição quanto da resistência a ela. Coulthard nos lembra que nos casos em que a inscrição simbólica do horror de uma experiência não puder
puderam ser reconhecidos como fato social e político se o analista se conduz, sem relacionar a história individual com a história do mundo, abandona o analisando em uma solidão, que em vez de ajudá-lo a construir sua singularidade, cria nele um sentimento ilusório e tóxico de estar condenado a uma solidão de exceção. Ao longo desses anos de trabalho, encontramos do lado das mães que frequentam o Instituto cansaço, rostos vazios, rígidos, desvitalizados em suas aparências. Narrativas estancadas por afetos que faziam supor, dentro de um quadro mais geral de impassibilidade, a presença de uma vergonha de si mesmas. Juntos, mãe e crianças pareciam cristalizar histórias de privação e perdas, atualizando um passado que, congelado, imobilizava o presente. A experiência da fome inclui diversos níveis de desrespeito e não reconhecimento subjetivo, uma forma de violência em que as pessoas são feridas numa compreensão de si mesmas. Ferenczi, nas suas notas sobre o tal, já descrevia o choque como equivalente à aniquilação do sentimento de si, abre aspas, da capacidade de resistir, agir e pensar com vistas à defesa do si mesmo. E em sua consequência, aspas novamente, a perda de sua forma própria e uma aceitação fácil e sem resistência de uma forma outorgada à maneira de um saco de farinha. O que se observa em algumas crianças que viveram essa experiência, tanto no campo da linguagem como do brincar, é uma espécie de retorno às urgências primitivas, onde a sinalização de que algo possa faltar funciona como antecipação de um impossível de suportar. A apatia, a reatividade, a resistência ao contato, acionadas como forma de negar o desprazer e de muitas vezes defender-se de uma tristeza subjacente. Aqui podemos entender o manifesto de Glauber Rocha, quando este afirma que a fome é a mais nobre manifestação, cultural da fome é a violência. As mães das crianças observadas relatam o estado agudo de desnutrição como um momento de desistência pontual da criança de empreender a ação expressiva. Param de se mexer, silenciam, nem balbuciam, nem choram. Nessa circunstância, o desamparo relativo à ausência do alimento é mais do que uma condição relacionada à imaturidade e à dependência do bebê. A precariedade aqui se relaciona aos efeitos do choque, ao pesadelo, à morte da esperança e da solidão. O pudor e a vergonha demonstrados frente à sua história de vida e a desnutrição dos seus filhos indagava a responsabilidade do analista, como disse antes, e nos colocava diante da seguinte questão: como podíamos propor um trabalho de elaboração pessoal de uma experiência onde a sua inscrição como fato histórico também continuava negada? Por outro lado, de que forma as experiências silenciadas na cultura retornavam nos modos de figurabilidade do mal-estar e nas formas atuais de sofrimento dessas mães e crianças. Retomando o conceito de Verloren, tal como proposto por Ferenczi, formulamos a partir daí possíveis relações entre os desmentidos culturais e algumas dificuldades de se instaurar operações primárias de simbolização, posto a acreditar que os rastros do que não pôde ser sentido e menos ainda pensado acabam sendo transportados pelas gerações seguintes, compondo experiências que são vividas, por exemplo, como loucura ou mesmo como vergonha por aqueles que são encarregados de representar ou de apresentar a herança arcaica. A operação que caracteriza o desmentido descrito por Ferenczi pressupõe como condição fundamental ao caráter
trauma, a emissão de um juízo por parte daquele que detém o poder, desautorizando a experiência daquele que sofre. A situação paradigmática por ele utilizada, né, nós conhecemos, é formada por 3 personagens, uma criança que sofre e recorre ao adulto de sua confiança para narrar essa experiência. Né? Esse último desacredita na criança, negando o ocorrido. Segue-se a afirmação de um nada ocorreu, uma desautorização do que foi percebido em sentido, e, em consequência, a cisão entre a realidade dos fatos e o caráter afetivo da experiência. No modelo ferenziano, sobre a criança sobrevém a culpa e o descrédito, e acrescentaríamos aqui os afetos da vergonha e da dor moral. Ainda no trauma, há uma hierarquia, né, entre aquele que deveria funcionar como mediador da introjeção da experiência e aquele que busca compreender a experiência vivida. Em outras palavras, a figura teórica do desmentido corresponde, nas elaborações freudianas, à tentativa fracassada da criança de receber, a partir do relato de sua experiência, a autorização para confirmar a sua percepção afetiva e efetiva da realidade. No contexto, né, freudiano, a fome, um dos nomes das necessidades fundamentais, é o estado de tensão máxima que antecede a satisfação oral do bebê. Desse modo, a permanência nesse estado tende a colocar o bebê num estado de urgência e tensão que, ao exceder um limiar quantitativo, pode extrapolar os limites das possibilidades de subjetivação dessa experiência. Em suas estratégias, propõe Freud, o bebê poderá alucinar a experiência vivida anteriormente. Mas a alucinação tem um prazo a vencer. Continuar investindo a realidade alucinada conduzirá à dor, uma dor nomeada por ele como uma espécie de desengano, uma primeira ferida. O erro relativo ao teste de realidade é doloroso e ele será, já nesse trecho de Freud de 1895, experimentado como um desagravo moral. Todavia, após essas considerações freudianas da primeira década, era necessário avançar mais no esclarecimento daquilo que se refere ao trabalho psíquico a ser empreendido pelo cuidador no tratamento dado ao excesso, e mais ainda, era necessário esclarecer as condições libidinais e narcísicas para esse investimento. Embora, no contexto do projeto, a função dos cuidados iniciais possa ser deduzida das teorizações freudianas, partindo-se da referência a uma capacidade, por exemplo, de permeabilidade, a dimensão relacional parecia ali estar submetida aos limiares quantitativos. Portanto, a confluência dessas questões forçava o reexame da construção dos princípios de prazer e realidade e, certamente, a formulação do conceito de narcisismo. No contexto, portanto, da segunda década do movimento psicanalítico, 2 passos foram fundamentais nessa direção e um coube a Ferenczi. Em 1911, Freud postula que, diante do impacto de um precário atendimento das necessidades vitais sobre os modos de organização do eu, ou nas circunstâncias em que há o fracasso da alucinação, o aparelho psíquico é em estado a formar uma concepção das circunstâncias reais do mundo externo, mesmo que tais circunstâncias imponham algo desagradável ao bebê. Em diálogo precisamente com esse fragmento do texto de Freud, Ferenczi sinaliza, em 1913, que Freud deixara sem explicação a forma como o sentido de realidade se desenvolve e propõe a participação da crença na onipotência como fundamental para a constituição dos sentidos de realidade no plural, consolidando aí o mecanismo da introjeção e as condições para a onipotência como centrais para o desenvolvimento do eu e para os processos de simbolização primários, para a constituição do autoerotismo e do
narcisismo. Introduz aqui uma dimensão processual que está na raiz da diferença entre os traumas subjetivantes e aqueles que criam uma espécie de paralisação do psíquico e que serão, assim, associados à violência e à intrusividade. É importante ressaltar que o problema do sentido de realidade surgiu na sua obra muito antes da sistematização de sua teoria sobre a gênese do trauma. Nesse ano de 1913, Ferenczi declara a precedência lógica do sentimento de onipotência na construção do sentido de realidade para mais tarde, em 29, relacionar esse sentimento às condições para a afirmação do desprazer. Afirmação que traz como consequência, isso que eu acho que é onde eu realmente queria chegar, a construção da criança de uma representação de si na cena da realidade. Desse modo, o sentimento de onipotência da criança, o equivalente da sua crença na sua capacidade de criar a realidade, não se configura inicialmente como um obstáculo à sua relação com esta. Ao contrário, é uma condição dispensável para que esta inclua a representação de si na representação do mundo em ligação com os seus afetos. Essa especial representação organiza, no ver, o estabelecimento de uma ordem espaço-temporal fundamental para a construção das matrizes simbólicas. Em síntese, para que a realidade funcione não apenas como um princípio e adquira um valor, é necessário que a criança acredite-se nela representada. Aqui também reside a importância da presença do adulto como testemunha na introjeção dos choques traumáticos, nas palavras de Ferenczi, de 1931. Tem-se mesmo a impressão de que esses choques graves são superados sem amnésia nem sequelas neuróticas, se a mãe estiver presente com toda a sua compreensão, sua ternura e, o que é mais raro, uma total sinceridade. Ao retomar esse trecho da obra de Ferenczi, Teresa Pinheiro sublinha essa função de mediador do adulto, atribuindo a presença sincera, sinônimo da sua capacidade de suportar a verdade da criança, o valor de retirar tanto da criança quanto do adulto o peso de uma verdade absoluta. A sinceridade, ao contrário da versão totalizante, coloca em cena a vulnerabilidade, a parcialidade e equivale, abre aspas para a palavra dela, a aceitação da polissemia e da impossibilidade do unívoco. Bom, de onde provém a crença na onipotência, que não vou conseguir, que para Freud, mais adiante precisará ser desalojada. Em 1914, ele introduz a questão do narcisismo dos pais como uma matriz simbólica na construção dessa figura, Sua Majestade o Bebê. Em outras palavras, o narcisismo dos pais funcionará como uma espécie de fiança às experiências de satisfação e de dor, acrescentamos a fome entre elas, né, e, consequentemente, para as suas representações. Mais do que uma força auxiliar, essa capacidade do semelhante de se adaptar, gerir, acolher, cuidar, criar, se relaciona fortemente à prevalência da dor ou da potência desejante enquanto um destino do prazer e do desprazer da criança. As duas experiências, portanto, satisfação e dor, estão presentes com o objetivo de criar condições para o necessário estabelecimento dos ritmos de qualidades que orientarão as regências do princípio do prazer e da realidade. A consequente delimitação das fronteiras também subjetivas, eu e outro. Ferenczi aponta a importância, portanto, da capacidade do adulto de suportar em seu fantasma as indicações de dor da criança. Os destinos de ambas colocam a dimensão subjetiva em jogo, posto estarem diretamente relacionados ao modo como tais experiências ressoam
tanto sobre o bebê quanto sobre aquele que dele cuida. O trabalho realizado é longo e complexo e não adiantaria, como teria feito Freud, talvez, em seus apelos biblicistas, colocar em primeiro plano a quantidade. A preocupação freudiana retorna aqui e retorna numa pergunta que recolho do Seminário da Ética do Lacan, onde ele demanda a Freud uma explicação. Como o aparelho psíquico contorna os desencadeamentos de catástrofes, palavras dele, acarretadas fatalmente por um tempo grande ou curto demais. Percebe-se, segundo ele, que essa experiência é, no fundo, de ordem moral e está relacionada ao reconhecimento. Assim, retomamos a tradição psicanalítica desde Freud, igualmente afirmada pela obra Diferença, de pensar as incidências da história e dos traumas sociais sobre a atualidade da vida psíquica dos indivíduos, do que se refere à construção de suas ficções de origem, suas formas de sofrimento e seus laços sociais atuais. Nos sentimos, assim, encorajados por outros colegas, Jô, Daniel, que já fazem essa incursão de propormos a extensão de uma teoria sobre o desmentido do trauma às experiências culturais e históricas que são tratadas com uma espécie de desconfiança de sua veracidade há bem pouco tempo. Ouvimos que não há fome no Brasil, ou experiências que são negadas e não recebem socialmente crédito e reconhecimento, experiências tabu. Ecos da transmissão do que foi negada sobre o Estatuto da Fome como experiência individual e histórica, em consequência de atos políticos que suprimem a testemunha. Essa testemunha aqui também não sabe escrever. Noticiam na cultura o mal-estar que não pode ser apagado dos gestos, expressão da unidade mínima das matrizes culturais do inconsciente. Os ditos bons costumes no Ceará aconselham pudor e prudência frente ao alimento. Sempre deixar um pouquinho de comida no prato, jamais raspá-lo. Não demonstrar em público gosto demasiado pelo comer. Não demonstrar pressa em terminar a refeição. É comum observar uma espécie de pudor entre os funcionários da casa quando se alimentam, se escondem. Os gestos que demonstram fome são considerados feios e obscenos. Embora minha família tenha vivido no sertão do Ceará pelo menos 5 gerações, eu jamais havia escutado falar, até 4 anos atrás, sobre a existência de campos de concentração no Estado. Embora a história das secas no Estado se confunda com o surgimento do fotojornalismo brasileiro, as imagens do fotógrafo J.A. Correia vieram para os jornais do Rio de Janeiro no final do século XIX. Jamais essas imagens foram trazidas aos nossos livros de história, nem lá, nem aqui. Todavia, muito antes da Europa conhecer os campos de concentração nazistas, a prática dos currais humanos já haviam servido ao isolamento dos retirantes cearenses. Numa seca, essa seca que foi fotografada pela primeira vez, 1877-78, traz para Fortaleza, então, com 30 mil habitantes, cerca de 100 mil homens. Naqueles dias, a fome e as pestes, em especial a varíola, chegaram a matar, em um só dia, 1.004 pessoas. 10 de dezembro de 1878 ficou conhecida como o Dia dos 1000 Mortos. Em setembro daquele ano, o valor total de todos os mortos já contabilizavam, naquela época, mais de 24.849 pessoas. Os doentes, quando sobreviviam, eram removidos pela força policial para esses currais, afastados do centro da cidade. E lá, essas pessoas eram, então, confinadas, impedidas de entrar na cidade.
Por muitas décadas do século XX, as violações e o horror daqueles anos sobreviveram apenas a narrativas literárias. Raquel conta uma parte dessa história no 15. Até que centenas de ossadas foram encontradas em janeiro de 94, por ocasião de uma obra de saneamento em Fortaleza. E ali, historiadores afirmaram a existência no local de um cemitério histórico. A cripta, onde se encapsula o horror, para usar a expressão de Abraham Torrock, força o desaparecimento dos campos de concentração da nossa história e, mais ainda, esconde o seu cadáver. Não, eu acho que pedi agora para tirar, né? Desculpe, eu vou ler um fragmento clínico, então pediria que a gente não filmasse esse momento. Comida. Por isso saíamos para pedir comida. Um dia, fazia 3 dias que a gente não comia em casa. Desci com meu irmão até a praia e lá encontramos uma prima e eu comecei a dizer para ela que estava tudo rodando, que eu ia cair. E ela dizia: besteira, mulher, cai não. Mas aí foi e eu caí. Quando acordei, estava em cima de uma jangada, com muitas pessoas em minha volta. Um homem me olhava e me ofereceu comida, mas eu não queria comer, não. Ele insistiu. Senti muita vergonha que todos soubessem que eu havia caído de fome. Eu acabei comendo na frente de um monte de gente. Morei a minha vida inteira na praia. Gosto do mar, mas tenho medo dele. Não gosto de entrar no mar, não. Quando fico com a cabeça cheia, desço até a praia e fico olhando o mar. Paula escolhe, nesse dia, uma imagem para sua escrita. Essa imagem. Bom, vai aparecer. É uma imagem do Pansete, daquela série chamada... É uma série que ele pinta na Bahia e chama Estela esse quadro. E ele escolhe esse quadro, né, para falar sobre essas questões naquele dia. E, ao final, subscreve uma palavra à imagem escolhida. Mas como é mesmo que escreve essa palavra? A colega da oficina dita letra por letra quando ela escreve tranquilidade. No sertão de Minas, a escritora Conceição Evaristo rememora a fome em outro contexto d'água, os olhos da mãe. No seu texto Olhos d'Água, conta-nos sua busca pela cor dos olhos da mãe banhados d'água. Culpada e saudosa, vai ao seu encontro para sanar um esquecimento acerca dos olhos maternos. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, diz ela, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Só vi lágrimas, mas ela sorria. Mas eram tantas lágrimas que eu perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. Às vezes, a história da infância de minha mãe confundia-se com as minhas. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela cheia de fome parecia debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis, em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nos dias de par com nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela que a mãe era a senhora, a rainha.
Ela se assentava em seu trono, num pequeno banco de madeira, e nós cantávamos, dançávamos, sorria, e nossa fome se distraía. Eu dei um pulinho aqui. A partir desses dois fragmentos, posto considerá-los como expressivos modos de figurabilidade do traumático da experiência da fome, dois procedimentos, ambos do campo do sensível, nos quais colocar em perspectiva se apresenta como uma estratégia fundamental para dar destinos à desproporção relativa à fome. Friso esse colocar em perspectiva da forma, posto compreendê-lo também como uma estratégia que se relaciona, desculpe aqui o pulo, ao tato do analista. Mas voltando, os destinos subjetivos das duas fomes, suas formas de repetição, reafirmam a centralidade do papel do outro nesses confins, sublinhado por Ferenczi desde muito cedo na sua obra. A escrita de uma, a repetição de uma experiência de cuidado em outra. Sou louca de ter pego mais duas crianças para cuidar, quando os meus já estão todos crescidos. Embora Júlio tenha nos prevenido em São Paulo que já se tornou um observador crítico do seu texto sobre o observador do mundo, identifico ali ainda um conjunto de questões que poderiam ser revisitadas a propósito de Paula, especialmente questões que atravessam os seus últimos dois tópicos do texto, refúgio do observador e a culpa do ser. A partir do que é discutido ali, pergunto, neste contexto, qual a finalidade da identificação com a posição de observadora de uma paisagem? Lá, perto e longe do mar, há um refúgio. Colocar em perspectiva é dar tamanho e posição aos objetos, de modo que o quadro reproduza em proporção a perspectiva humana. Mas, na outra ponta, em que circunstâncias a fome, portanto, se torna desproporcional, envergonha o sujeito, retirando-o da cena? Quando Ferenczi revisita a tese freudiana sobre a interpretação dos sonhos, a Ju tem um texto muito claro e interessante sobre esse problema, ele propõe aí uma diferença entre sonhos primários e secundários, associando os últimos ao domínio parcial da repetição traumática. E na ocasião narra uma cena onírica de uma jovem menina deitada no fundo de uma canoa, abre aspas, quase morta, e um homem esmagando-lhe o rosto. Ferenczi acrescenta, alguém atrás olha, momento X da clivagem. A pessoa divide-se num ser psíquico de puro saber que observa os eventos a partir de fora, num corpo totalmente insensível. Na medida em que o ser psíquico ainda é acessível aos sentimentos de Ferenczi, incide aí o seu interesse no único sentimento que subsiste de todo o processo, isto é, o que o agressor sente. Nesse ponto relativo ao olhar do outro, cria-se uma outra linha no quadro e uma outra cena surge. A imagem toma distância e vai para o palco. Júlio afirma em seu texto, o cuidado e a sensibilidade voltam-se ao outro. Gostaria de prosseguir nessa direção, retomando a escuta de Paula. O homem que surge na jangada de Paula, ante a sua fome, presentifica um olhar que a envergonha. Tomarei emprestado aqui a frase de Ferenczi. Ele diz, e a menina tem vergonha de que esse homem seja testemunha do evento. Me lembrei de uma outra citação do Lacan, onde ele diz assim, no Seminário da Angústia, no palco fazemos a montagem do mundo. O palco é a dimensão da história, e a história tem sempre um caráter de encenação. A questão é saber o que chamamos de mundo no começo, com toda a inocência, deve ao que lhe é devolvido desse palco. E o que é devolvido por essa plateia, palco, depende do ponto aonde estejamos, que assiste o tornar de Paula de seu desmaio. O que retorna a Paula, uma
pensado, que não está fora do psíquico, sabemos, a fome é fraqueza moral. Esse enunciado que não é proferido parece-nos uma das fontes de sua vergonha. Todavia, vamos um pouco mais adiante. Infelizmente, não vou conseguir desdobrar isso aqui. Mas comecei, portanto, a me perguntar até que ponto a vergonha é uma estratégia autossimbólica, uma forma primária de autorrepresentação na cena frente ao choque que a antecede. Ali faz-se uma passagem da sensação para a cena. No lugar do desaparecimento, um desbotamento. Daniel me lembrou, lendo o Diário de Carolina de Jesus, que o amarelo é a cor da fome, é também a cor dos pálidos e dos desbotados. Cara de paisagem significa nos desfazermos das pistas que sinalizariam afetos no nosso rosto. Devem os analistas fazer cara de paisagem? Todavia, do ponto de vista daquele que está prestes a subsumir, reunir a fragmentação em uma paisagem me parece uma estratégia de ligação importante no sentido da criação. Uma resposta à atomização consequente aos choques que se sucedem no decorrer do desenvolvimento. O que nos confins tornaria o trabalho de Conceição semelhante e diverso do trabalho de Paula? Em que se diferencia o procedimento da escrita? Parece-nos que se o encontro com o outro não é marcado por uma imprevisibilidade caótica, mas por uma presença capaz de distrair o terror, algo de refúgio fica preservado e a escrita torna simultaneamente exílio e pátria. Era justamente nos dias de parco alimento que ela mais brincava com as filhas. Do riso triste da mãe, do brincar, a fome se distraía, e sua violência cedia lugar a uma outra senhora, a escrita,